Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando nesta segunda-feira mais uma edição do programa Tribuna Livre, hoje recebendo o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, presidente do Conselho Regional de Enfermagem e ex-presidente do Sintesac, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre, por 6 anos consecutivos, portanto, 2 mandatos, deputado Adailton Cruz, ainda no PSB. Digo no PSB porque provavelmente ele mudará de partido. Tem muitos partidos convidando o parlamentar a se filiar. Ele está estudando cada proposta, ver qual que se identifica mais com a sua linha ideológica. Seja bem-vindo, deputado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito Obrigado, boa noite. Muniz. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com essas pessoas que eu admiro aqui, os nossos primeiros deputados constituintes. É uma honra estar aqui com vocês, e um prazer meu. Obrigado pela oportunidade, de coração. Um abraço a todo o nosso povo acreano. Legal. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite a você, boa noite a Adailton, um abraço, prazer tê-lo aqui. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Legal. O deputado Adailton Cruz, para quem não sabe, não lembra, ele, digamos assim, pode até não fazer parte da bancada, mas tem ajudado muito o governo. Só que quando o assunto é saúde, ou quando fere os interesses dos trabalhadores, ele tem sido muito firme, como se posicionou agora, contra o fechamento ou o desmonte do Osmac. E é sobre este assunto e outros que nós vamos debater com ele a partir de agora no Tribuna Livre. Nós vamos só ao intervalo comercial, esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Como sempre, a gente começa a semana debatendo algo de interesse do público, algo de seu interesse, meu amigo, minha amiga, que nos prestigiam, então, na capital e também no interior. Nós temos aqui o apoio do Arasuper e também da Ótica Moderna, que é moderna até no nome. Osmir Lima, eu não lembro agora, pelo sistema de rodízio, é você ou Narciso? Me ajude aí, por favor. Pode ser com você, pronto, o doutor Narciso não vai ficar com raiva, não. Faça a primeira pergunta ao nosso convidado. Questão de idade. Né? Os mais velhos têm mais direito. Mas tem E de estado de saúde também, não é, Osmir? Vai te lascar. Vamos lá, Osmir. Sou eu, então? É, você. Tá bom. Primeiro, prazer de tê-lo aqui, Adailton. Eu já acompanhava o seu trabalho quando presidente, porque eu tenho alguns parentes que fazem parte da saúde, que é na área médica. Sim. Eu tenho neta e um marido que são médicos. Excelente. Eu tenho uma neta querida que é enfermeira também. Minha colega. Não sei se você conhece, ela é nova ainda, a Tabata. Sim. E você tem feito realmente um trabalho positivo para a saúde. Eu, alguns anos atrás, eu não sou tão velho quanto o Narciso, mas eu li fatos do passado. É tão experiente quanto. Que o SUS, eu não vou dizer o ano para não criar aqui uma implicação política, né? O SUS do Acre, e eu li no relatório do SUS, era o que melhor atendia no Brasil. E sabe qual era o pior? O de Brasília, que realmente é um caos. Meu filho que mora lá se recusa até ir ao atendimento público, não sei se melhorou, isso faz alguns anos. Como você vê hoje o atendimento no Acre pelo Sistema Único de Saúde, que foi aprovado, modéstia à parte, por nós dois e outros constituintes? Parabéns pela pergunta e, mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui, doutor Osmir, doutor Narciso. E a pergunta é muito oportuna. O Acre realmente é um dos estados onde o serviço público, o SUS, mais funciona.
Agora, isso a gente pode dizer que isso não tem diretamente relação com o processo de gestão, porque o processo de gestão da saúde pública do Acre não é bom, não foi, teve momentos que já foram, mas hoje é um momento ruim, preocupante. E por que é um dos melhores? Porque, especificamente, o Acre ele tem um diferencial dos demais estados. 95% da população do Acre depende do sistema público de saúde. 95%? 95%. Já foi menor nessa dependência. Sim. Mas aí melhorou o sistema e o pessoal correu para lá. No interior do estado, esse percentual ainda aumenta, porque lá não tem a parte suplementar, a parte privada da saúde. A gente não tem um Santa Juliana, lá em Feijó, lá em Cruzeiro do Sul. A gente não tem uma pronto-clínica, uma Santa Casa. Então, ele tem que funcionar mesmo, porque 95% dos atendimentos é público. E se não funcionar, a população morre. Então, esse é um dos fatores que obriga. O raciocínio ainda tem mais, Osmir. Quando alguém passa mal, mesmo tendo plano de saúde, o caminho natural é o pronto-socorro. É o pronto-socorro, a maior referência. Então, naturalmente, aqui ele também tem que funcionar. Porque se não funcionar, é um caos. Diferente, por exemplo, de Brasília, que a saúde privada, lá os hospitais privados, as grandes clínicas, têm resolutividade extremamente avançadas e que dão conta do serviço e ainda atuam de forma suplementar com o próprio governo do Distrito Federal. Aqui não, aqui os serviços mais complexos, de mais exigência, é público. Se não for público, vai morrer. Se o governador tiver um problema grave agora, ele vai para o pronto-socorro, porque ele precisa esperar aí, no mínimo uma UTI de Brasília, aí 4 horas chegar aqui para levar ele, tem que ir para o pronto-socorro. Então, esse é um dos motivos. Agora, se você disser é bom o sistema, é porque está salvando. Mas tem problema pra caramba. Um dos primeiros que eu identifiquei enquanto profissional de saúde, que trabalha no pronto-socorro há quase 25 anos, e enquanto presidente do sindicato da saúde, é o financiamento. A gente tem uma oferta de recursos pequena para a demanda que a gente precisa de ampliar os serviços. Para você ter uma ideia, hoje o Acre ele tem apenas 1.500 leitos ativos. 1.500 leitos para atender 1 milhão de pessoas. 1 milhão porque tem a população do Acre em si, tem a população do Amazonas, tem a população da Bolívia, do Peru, que é referenciada para cá de Rondônia. E esse quantitativo de leitos que a gente tem para atender, ele não é nem a metade do mínimo recomendado pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela OMS. A OMS disse que o Acre deveria ter, no mínimo, de 3 a 5 leitos para cada 1.000 habitantes. Isso daria, no mínimo, 3.000 leitos. Para ter o mínimo do básico, a gente tem menos que a metade do mínimo. Então, enquanto a gente não avançar em estrutura, em recursos, a população vai continuar morrendo, esperando um leito de enfermaria, esperando uma UTI, esperando um centro cirúrgico. Essa é a realidade. Mas funciona porque tem que funcionar, porque é só onde tem para socorrer a gente. Se você tiver um problema lá em Feijó, você não encontra nada privado para lhe atender. Especificamente um examezinho complementar que faz na rede privada, mas além disso, nada. Lá no Jordão Santa Rosa, está uma turma. Se não for o serviço público, já era. Aqui, que é a capital, ainda é essa dependência integral do sistema público, imagine no interior. Ô, Adailton, você chegou à Assembleia Legislativa do Acre, logicamente, pela sua atuação como presidente do Sindicato da Saúde. Exatamente. Exatamente. Né? A minha pergunta é a seguinte: na dúvida entre atender às exigências que vêm dos sindicalizados e o interesse público, qual a sua opção preferencial? Boa pergunta. Essa deixa a gente bem preocupados, porque a gente tem os interesses dos trabalhadores que eu não posso fugir deles. Inclusive, os trabalhadores foram e são a minha principal referência para atuar na Assembleia. Mas eu também não posso ir contra os interesses da população, dos usuários dos serviços, que eu também sou e todos nós somos. Eu procuro sempre agir de forma bem séria e buscando a razão. Realmente, ver até que ponto o trabalhador tem razão no que ele busca e até que ponto ele não tem, para que o interesse público Você não sabe seja... fazer a diferença. Busco fazer isso. Mas confesso
Às vezes, eu sou mais tendencioso para o trabalhador. Eu não vou ser hipócrita de estar mentindo, mas busco sempre deixar o interesse público, o atendimento, a assistência ao paciente como prioridade. Eu não vou, por exemplo, apoiar um processo de trabalho onde a omissão do trabalhador, do profissional, prejudica a assistência. Eu não vou e sou contra. Sou contra unidades, sou contra processos onde o trabalhador tem que cumprir uma certa jornada e, eventualmente, ele não está cumprindo e quer o meu apoio. Eu não vou fazer isso porque a população vai estar desassistida, é o meu filho que amanhã vai chegar lá e não vai ter aquele atendimento, é a minha mãe, a minha avó, somos nós. Então, eu procuro ser justo. O que minha consciência diz que é justo e que eu entendo como justo, eu defendo. Agora, tem um limite. Mas, é claro, o principal foco que eu busco, enquanto parlamentar, é defender o direito do trabalhador e a assistência integral à população. Desde que esse direito do trabalhador, o que alguns entendem que é o direito, não prejudique, porque se prejudicar eu sou contra. A gente tem que preservar a assistência integral à nossa população. Busco fazer isso, às vezes falhando, às vezes acertando, mas acima de tudo, tendo a consciência limpa. Eu fiz o que eu considero que é justo e vou defender. Na área da vou dar um saúde, exemplo, se você pois permitir. não, à vontade. Essa situação que aconteceu lá em Cruzeiro do Sul, da RN Aurora, que durante o banho sofreu queimaduras. Eu vou dizer que a profissional que deu banho está certa, vou proteger, eu não posso fazer isso porque houve um erro flagrante, houve um erro. Então a gente tem que defender que seja apurada a responsabilidade e imputado o que for necessário para que isso não ocorra. Mas eu também tenho que cobrar do Estado se ele está dando a devida estrutura para ela assistir. Eu fui lá, estou indo de novo agora em Cruzeiro dia 12, para ver se lá tem um termômetro de infra, para verificar a temperatura previamente antes do banho, para ver se está na temperatura correta, se tem um aquecedor correto. Mas mesmo que não tenha, a profissional tem que ter segurança para não estar cometendo isso. Errou, tem que ser punido, infelizmente. Mas já que você tocou em assuntos pessoais, eu quero ouvir também a sua opinião sobre esse processo que está ocorrendo aí da criança que foi, em princípio, enterrada ainda com vida e depois chorou na hora do sepultamento. Quero crer que a história foi assim. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu confesso para vocês, para a população, que eu fiquei muito triste nesse período, quando aconteceu a situação. Fiquei triste porque isso machuca muito a imagem da saúde pública do Acre, isso machuca a imagem do profissional. E eu não estou falando aqui de médico, eu estou falando da imagem da saúde pública. É inadmissível você diagnosticar um óbito e 12 horas depois você ter a certeza que está errado, que o RN... Mas não existe uma doença também que faz com que pare de bater? Existe uma situação chamada síndrome de Lázaro, que ela ocorre em situações raras, onde você tenta reanimar uma pessoa e você injeta medicamentos, adrenalina, essas coisas, tenta fazer a manobra de ressuscitação, aplica o choque cardioversor e não responde. E em alguns casos, 1 ou 2 a cada 10, depois que você para com 10 minutos, naturalmente a atividade cardíaca retorna. Mas isso é muito raro. No caso dessa criança, não se aplica a síndrome de Lázaro, porque nem RCP, a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, foi aplicada nela. Quando ela nasceu, eu fui na maternidade, eu conversei com a nossa equipe. Quando ela nasceu, a bolsa miniótica estava vazia, colada ao corpo do feto. Inclusive foi, pelo que eu vi lá, foi um aborto de 23 semanas. E aí tiraram ela da bolsa, da bolsa miniótica, quando tiraram, não tinha sinais, é o que me falaram, não tinha sinais de respiração, de batimento cardíaco. Segundo a equipe, foi feito a ausculta cardíaca, não conseguiram perceber, fizeram o embrulho da criança, o pacote, e levaram para a família para informar que tinha nascido morta. A família, segundo a equipe, pegou essa CRN, José Pedro, e também confirmou. Então levaram para o necrotério por volta de 10 da noite, ficou no necrotério até o amanhecer do dia, 6 da manhã, a funerária levou para a funerária, lá a funerária fez o preparo, colocou no caixão. Quando chegou no cemitério na hora de enterrar, a família queria ver antes. Eu abri a criança com um choro, com mais vitalidade ainda do que aqueles que nascem naturalmente na idade gestacional correta. A criança ressuscitou.
Aí você Síndrome de Lázaro. eu, inclusive, conversando lá com a equipe, alguns que são religiosos me disseram que foi milagre. A equipe que realmente atendeu, eu perguntei, vocês fizeram os protocolos? Fizemos. Fizeram a ausculta, nós ficamos meia hora fazendo todo o acompanhamento e não houve identificação de sinal vital de vida. Mas é um erro, foi erro. Mas o Adailton, Doutor, o senhor faz a observação? não, eu quero só fazer uma referência. Mas o caso, de qualquer forma, foi bastante inusitado, né? Foi. Não é? Quer dizer, não é uma coisa que frequentemente já tenha acontecido. É raro. Então, por isso, eu, embora entenda que o caso deva chamar a atenção, mas ele não precisaria ser tratado como um dos tantos espetáculos macabros Verdade. que tem acontecido. Verdade. Não, e também é uma condenação a priori. Eu acho que isso aí é muito ruim. Porque eu tenho certeza que nem um médico, nem um enfermeiro, nem um agente de saúde, você sabe melhor do que eu, vai querer Tinha jamais, um propósito. jamais. propósito de A criança esconder a nasceu, o verdade. RN nasceu com 560 gramas. Pelos 570 gramas? 560 gramas. Já é Quem assim. imagina? Pelos protocolos, quando nasce a partir de 500, nasceu com 500 gramas, já é considerado inviável. Então é desprezado junto com a placenta. Os 65 gramas não foi considerado inviável, foi verificado se tinha sinais de vida. Como pela literatura, até onde eu conheço, conversando também com os especialistas, pela literatura, todos os fetos que nascem com menos de 24 semanas, eles são inviáveis, ainda que com sinais vitais. É inviável manter a vida. Segundo a equipe ou os especialistas, mesmo que tivesse sido feito todo o procedimento correto, de ir para a incubadora, entubar, ele não sobreviveria, porque na medicina, na literatura, não existe caso de sobrevivência com menos de 24 semanas. Tinha 23. Foi um aborto, a mãe teve, inclusive, uma infecção, história que a gente colheu, mas o fato é que o erro foi não identificar que tinha sinal vital. O que realmente, como você disse, é uma raridade, mas não tem como não dizer que foi um erro. O que mais chamou a atenção foi que a família pegou a criança chorando, um choro mais forte do que os que nascem normalmente, levou de volta para a maternidade e quando chegou lá, ainda chegaram apontando, chamando a equipe de assassinos. Isso impacta muito, porque ali é pai de família, eu entendo. Claro. Eu, num plantão, a pessoa me chamar de assassino, isso destrói o psicológico de cada um. Eu fiquei muito triste com essa situação. E a equipe médica era para salvar, não para matar. Salvar. Legal. Foi um erro. Foi um erro, e mesmo que não tivesse ocorrido esse erro, seria inviável esse feto. Assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você ligou agora, muito obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do AraSuper e também da Ótica Moderna. E hoje estamos a receber o deputado Adailton Cruz, do PSB, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, presidente do Corém Acre e ex-presidente do Sintesac. Deputado, o Osmi Narciso tem muitas perguntas a fazer, mas eu vou fazer uma rapidinho aqui. Faça uma uma pode fácil. responder. É fácil. Onde são os maiores problemas, na sua opinião, hoje? Na atenção básica, que você chama a porta de entrada do SUS, na questão ambulatorial, a questão dos exames, nas cirurgias eletivas ou aquelas de emergência, ou lá no pronto-socorro, que é urgência e emergência? Nós temos, na minha opinião, e é minha opinião, a gente tem erros em todos os pontos. A gente tem erro da sociedade, da população, quando se refere a ter a consciência de procurar a assistência hospitalar realmente nos casos que precisa e que são enquadrados no local certo, e não procurar sempre a unidade hospitalar para sobrecarregar, gastar insumo, sobrecarregar a equipe. A gente sabe que existe uma classificação de grau de complicação dos pacientes ou grau de atendimento, onde os casos mais simples têm que ser na atenção primária, tem que ser nas unidades.
Mas a rotina do nosso povo é ir para o pronto-socorro, porque lá tem tudo, exame, tudo. Então, existe esse erro da população, por falta mesmo de conscientização e, às vezes, de conhecimento. Quando se refere ao sistema em si, à gestão, o que eu vejo é que os entes federados, os municípios, eles pecam muito no que se refere a ampliar e dar segurança na atenção primária. Você vê aí quando tem qualquer síndrome, qualquer época sazonal, os municípios se desaparecem, inclusive a capital desaparece, e toda a carga da assistência fica nas asas do Estado, toda. A gente não vê o município ampliando os horários de atendimento, seja final de semana, seja horário noturno, tentando estender esse serviço. A gente não vê intensificar esse serviço na zona rural, população ribeirinha, fica tudo nas costas do Estado. E isso é cômodo para os prefeitos, para os secretários municipais de saúde. Então, eles têm que assumir mais a sua responsabilidade de atuar na prevenção e no diagnóstico precoce, que essa é a função da atenção primária. Não fazem, muitos fazem a saúde de forma autônoma, forma mecânica, é cumprir aquele número X de consulta, faz uma visita e acabou, e não é isso. Cadê a política de imunização que tem que ser reforçada intensamente pelos municípios? A gente voltando aí tendo sarampo, daqui a um dia poliomielite, isso é inadmissível, retroagir. A política de atenção primária nas unidades, nos municípios, os itinerantes para consulta, cardiologia, oftalmologia, os municípios têm que assumir sua responsabilidade. E o Estado também peca porque não cobra, também às vezes não dá o suporte financeiro que ele tem, uma contrapartida para dar para o município, não dá. E nós temos vários problemas na gestão de saúde pública do Estado. Um deles era o financeiro, que quando eu cheguei na Assembleia em 2023, o orçamento da saúde para o ano inteiro era 775 milhões, para o ano inteiro. Um orçamento desse não dá para você manter uma saúde de qualidade e nem ampliar serviço. Nós batemos muito nisso aqui. E a gente conseguiu. O ano que vem, o orçamento da saúde ele vai para 2,5 bilhões aproximadamente. Então, você sair de 700 milhões para 2,5 bilhões, teve sim melhorias financeiras. Agora, de gestão, para ampliar serviço, ela segue capenga. A gente precisa ampliar leitos, a gente precisa ampliar serviço. Serviço como a CPRE, que é o processo de você retirar aquelas pedras que ficam entre o pâncreas e o fígado, que causa obstrução, a pessoa evolui para icterícia e pode morrer. Hoje, por exemplo, só faz em Cruzeiro do Sul. Um exame desse particular é R$5.000, R$8.000. Aqui em Rio Branco nem faz, você tem que fazer fora. Só faz em Cruzeiro. E hoje é um retrocesso. Se tiver um paciente aqui precisando desse procedimento, ele tem que regular em TFD para ir para Cruzeiro, a fazer lá, para depois voltar para cá. Sua Cruzeiro do Sul evoluiu. Então precisa melhorar muito. Existe também problemas de terceirização, onde há má serviço prestado, onde há pagamento do serviço que não é feito, onde há necessidade de se intensificar a ampliação da cobrança desse serviço. Então tem que melhorar muito todas as pontas. A população precisa ter mais essa consciência, precisa também cobrar mais, porque a população é muito cômoda, as pessoas morrem, as pessoas não têm atendimento. O que tem pessoas que nos procuram para uma cirurgia, uma ressonância e não conseguem e ficam calados, tem que cobrar. Mas você falou aí, deputado, pagamento de serviços que não são feitos. Eu tenho acompanhado diversos momentos onde existem empresas que são contratadas para ofertar serviços no Estado. Vou dar um exemplo, Meditrauma. Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive tem recomendação, inclusive do Ministério Público, de se rescindir o contrato, porque não executa a sua atividade fim e ainda cobra por isso, e tem vários indícios de escândalo em outros estados. Tem situações que a gente acompanha que se cobra serviço que eventualmente não foi feito. Só que isso precisa de uma atividade fiscalizatória para se comprovar eficazmente, e se a gente for apurar a fundo, eu tenho certeza que a gente chega lá. É dinheiro público jogado fora e que precisa ter a consciência do gestor para acompanhar. Na área de ortopedia. Ortopedia, neurologia. Adailton, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A pergunta é: a saúde pública melhorou substancialmente ou não no Acre? Mas antes eu vou dar 2 exemplos.
Eu já saí daqui para São Paulo infartado, de jatinho. E o médico que me atendeu em São Paulo, o senhor escapou desse infarto aonde? Eu digo, no Acre. Ele se surpreendeu. Nós estamos aqui, eu tenho aqui diante de você, o Osmi Lima, que já fez uma operação de cabeça aberta, não foi, Osmi? Eita. De cabeça aberta. Câncer. Um câncer no crânio. Feita aqui no Acre. E eu me lembro que quando eu era deputado federal, por incidência, no mesmo período de Osmi, isso entre 1986 e 1990, como semanalmente a gente viajava a Brasília, Rio Branco, Brasília, invariavelmente nos voos vinha alguns acreanos com os tampões nos olhos Oftalmo. que tinham sido mandados para a Goiânia para fazer operações que hoje são consideradas simples aqui no Acre. Sim, sim. A minha pergunta é, e você que tem se mostrado apartidário quando trata da questão de saúde pública, Sim. a saúde pública do Acre melhorou muito, não? A sua posição ela é bem concisa e clara. E eu vou lhe responder retratando a minha realidade enquanto enfermeiro do pronto-socorro. Eu cheguei no pronto-socorro de Rio Branco em 2004. Cheguei em 2004. Eu trabalhava num setor de emergência chamado emergência clínica, com um enfermeiro, 4 técnicos de enfermagem e um médico, para atender todos os casos clínicos de Rio Branco e do Acre que viessem no pronto-socorro, todos, com 10 leitos. Tinha dia da gente escolher qual paciente que a gente ia atender e o que ia deixar morrer, porque não tinha como. Teve plantão de morrer 6 pacientes ao mesmo tempo com a minha equipe e eu ficar doido, a gente ficar doido. A gente não tinha sequer o ventilador para os pacientes entubados. A gente tinha um só para o hospital doado na época da Bósnia aqui doado. Hoje, passado 2024, 20 anos depois, a realidade é outra, avançou muito na parte de complexidade de equipamentos. E principalmente nesses pontos que você coloca. O Acre hoje ele é capaz de fazer praticamente tudo no que se refere a alta complexidade. Procedimentos de alta complexidade tem estrutura para fazer. Avançou muito no que se refere aos atos complexos. Avançou. O que nós estamos muito capenga é em ter condições de ampliar esse serviço para chegar a todos que precisam. Hoje a gente não consegue levar esse serviço a 30% da população. De cada 10 que precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, uma angioplastia, de cada 10, pelo menos 5 não conseguem, ou vão a óbito, ou tem que ir embora, porque não consegue, o sistema não dá a vazão necessária. Então, no que se refere à complexidade, avançou e avançou muito. Só testemunho, o número de leitos de UTI aumentou muito, os equipamentos melhoraram muito, mas o quantitativo não dá vazão à demanda que chega. Um dia desse, o governo do estado fez um concurso público para as várias atividades, inclusive da saúde. Uhum. O que eu pergunto é o seguinte: o número de funcionários para o setor de saúde é suficiente hoje para atender a demanda? Excelente. O Acre hoje ele tem 7.500 profissionais de saúde na rede pública do estado. Não estou falando do município nem da rede privada. Funcionário de toda a ordem. Você compreende médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. O Acre tem 7.500. Esses concursos públicos que eles são feitos para substituir mão de obra precária. O Acre tem, ao longo dos últimos anos, o hábito de fazer contratos precários através de contrato temporário ou contratação direta emergencial. E, com o tempo, eles vão fazendo essa substituição. Esse concurso que foi feito foi simplesmente para substituir
os que foram dispensados, os que foram embora, os que foram demitidos. A gente não houve um Avanço. plus a mais. Nós contratamos 800 profissionais e continua os mesmos 7.500. Só houve a substituição de um pelo outro. O Acre hoje ele tem um déficit para a estrutura que ele possui. Ele tem um déficit de 1.000 trabalhadores. Para a estrutura dos 1.500 leitos que a gente tem. Para a estrutura do que os órgãos recomendam, a gente tem que dobrar para 12.000 trabalhadores. Então, a gente avança muito na parte complexa, a gente faz transplante, não fazia. Foi um avanço muito significativo, principalmente na época do Tião Viana, inclusive, ao meu ver, foi a parte boa que ele fez para a saúde, foi essa, porque o resto foi só misura, como diz o outro. Avançamos muito. Transplante cardíaco, transplante de tecido, cardíaco não, transplante de fígado, transplante de tecido, renal, são ações importantes que as pessoas não precisam mais sair daqui. O atendimento oncológico, apesar de pequeno ainda, melhorou aqui e foi expandido. Oncológico. Foi tratamento de câncer. Sim. E foi expandido para Cruzeiro, mas ainda insignificante diante da demanda que tem. No Alto Acre tem também já? Não, no Alto Acre não tem não. Só um projeto, em Cruzeiro que faz quimioterapia. É uma perguntinha rápida. É muito difícil para o Estado adquirir 1 ou 2 aparelhos para PET scan? PET scan, deixa eu explicar, é um exame completo. Sim, faz né? o check-up um total. check-up da cabeça aos pés. O problema do Estado não é o aparelho, é a equipe para manutenção. Mas a dificuldade para adquirir o equipamento, eu vejo como mínima, que é uma questão orçamentária só, agora você precisa de estrutura e de profissional para fazer todo o manuseio. Eu estou dizendo isso porque eu sou obrigado a me deslocar para Brasília toda vez que o médico me pede um PET scan. Para ver se eu tenho que me deslocar até Brasília para fazer um exame que... Nós já temos situações onde alguns parlamentares, inclusive, se dispuseram a dispor emenda, mas o governo se recusa porque quando ele implantar, ele vai ter que ter o serviço permanente com a equipe e ele não vê condições de contratar. Muito bem. Doutor Narciso, o senhor faz a observação na volta, tá? Faço, sim. Só note para o senhor não esquecer o tópico. Pois não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Até já, então. Também eu conheço Ok, muito. estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o deputado Adailton Cruz, do PSB, presidente da Comissão de Saúde da ALEAC. Doutor Narciso. Ô, Adair, aborto é uma questão de saúde pública. E no nosso país, no Congresso Nacional, que até tem uma bancada chamada Bancada Evangélica, e que agora parece estar evoluindo para os católicos evangélicos, criaram uma bancada que estão chamando de bancada cristã. Aí envolve até os espíritas. Que são literalmente contra, ou demonstra que são, embora alguns dos seus parlamentares já tenham provocado algum aborto, né? Né? Tu acha? Hein? Tu acha? Eu acho, sim. Acontece que, no Brasil, anualmente, acontece 1 milhão de abortos. E as madames milionárias, Ou classe média alta. ou classe média alta, já fizeram meia dúzia de abortos. E as pobrezinhas das periferias, que até por falta de educação sexual fazem aborto aos 14, 15, 16, 17, 18 anos. Você, como presidente da
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E pelo seu linguajar, que o seu linguajar é meio parecido com a dos encantadores de serpente, né? O seu linguajar é meio convincente. Como é que você Porque ele fala com a verdade. vê a questão de aborto no Brasil? É um tema de extrema relevância. Inclusive, eu tive uma situação dessa com a minha família na época da minha adolescência. É uma situação complexa porque ela envolve a questão religiosa, a questão dos conceitos individuais do cristianismo, mas envolve também a situação da razão, da saúde pública, das circunstâncias. Eu acredito que o Estado ele precisa ampliar a sua política de controle de natalidade, de oferta de meios contraceptivos, mas o Estado também ele precisa fugir desse extremismo. Uma coisa é eu ser cristão, ter a minha religião, acreditar e acredito, e outra coisa é eu ser extremista e trabalhar política pública para oprimir aquele mais humilde, em tirar dele um direito dele de recomeçar e também, por outro lado, privilegiar quem tem um poder aquisitivo hoje, que faz um aborto na sua residência, com a equipe, sem que ninguém registre, acabou a história. Eu sou totalmente favorável a ampliar essa política de controle contraceptivo, mas também sou favorável ao aborto em certas circunstâncias. Essa questão de aborto relacionado a estupro, isso para mim não tem conversa. Se a mulher ou se a adolescente sofreu um estupro, é um direito, tem que ser concedido, E isso de tem que ser vulneráveis preferencialmente. e né? vulneráveis. A situação em si da gravidez, anencefalia, distócia, situações médicas, biológicas, tem que ter o direito ao aborto. Isso tem que ser garantido. Essa votação cega desse PDL aí, que expõe ainda mais os adolescentes, as crianças, isso é um absurdo, um absurdo. Extremismo tem que ser banido, a gente tem que ter bom senso, tem que ter consciência do que a gente está fazendo e de como é a nossa sociedade, a situação em que cada um vive. O aborto tem que existir, tem que ser legalizado e as suas circunstâncias mantidas. Agora, se eu sou maior de idade, engravidei por irresponsabilidade, aí eu tenho que arcar com as consequências. Fora isso, tem que ter o direito. Agora, Sua deputado, posição foi muito bem clara e definida. Parabéns. vamos deixar um pouco a saúde de lado, porque além de você ser um homem da saúde, mas acima de tudo, hoje, um parlamentar. E vamos tratar um pouquinho de política. Não é? Você pertence ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, Perfeito. que substituiu o antigo PCB. Não é isso? Não, Acho que sim. eu acho Não que sei. Não, ele, digamos assim, ele acabou recebendo esse pessoal. Esse pessoal. A Ah, maioria, tudo bem. né? É da chamada meia esquerda. Esquerda light. Ela esquerda light. Não é extremista. Bem, mas só tem você como membro do PSB. O que talvez dificulte formar uma chapa para deputado estadual e federal. Vai haver uma janela, que eu acho essa janela uma excrescência danada. Sim. Acho isso um absurdo. Mas de qualquer maneira, vai haver essa chapa, essa janela. Você, naturalmente, pretende passar para outro partido que dê viabilidade a um mandato? Sim, sim. Primeiro, eu sou muito grato ao PSB, porque foi a primeira sigla que eu me filiei, lá em 2020, quando decidi ser candidato a vereador. E uma sigla que me permitiu ser vereador em Rio Branco, que me permitiu ser deputado estadual, mas que hoje as circunstâncias do partido aqui no Acre tornam o próprio partido inviável. Possivelmente nem chapa consiga ser montada. Então, em razão do cenário, e a gente tendo o compromisso de tentar manter uma voz ativa dos trabalhadores da saúde do Acre na Assembleia, nós seremos obrigados a procurar outra legenda partidária. Então, a saída do PSB ela é certa. Mas você já tem esse partido? Ainda não. A gente Está namorando. já conversamos com 4 partidos, tem um convite, estamos ajustando, porque
eu não entendo bem da parte de legenda, de composição. Não entendo. E nunca procurei, inclusive. O senhor não sabe para onde vai, mas já compreender. sabe que não vai ficar. Eu só sei que não ficarei lá, mas tem convite do União Brasil, tem convite do PL, tem convite do PP, tem convite do PSDB. E a gente está analisando, junto com a nossa equipe, para ver o cenário melhor, para que a gente tenha condições de participar do pleito e com vitória. Você tem uma parceria com o vereador Ayashi. Sim, o São Ayashi, colegas de sindicato. o Ayashi é tesoureiro hoje do O PP Simpesar. leva vantagem nessa... Leva Não? Olha vantagem, aí. mas nada certo aí, mas leva né? vantagem. O Ayashi está com a gente, foi o nosso vereador eleito aqui. A gente tem outros vereadores que a gente, graças a Deus, conseguiu eleger no interior, mas estarei mudando. Eu não levo muito em consideração essa parte de direita ou de esquerda, eu procuro fazer o que a consciência manda, o que a gente acha Você se justo. considera o quê? Direita ou esquerda? Eu acho que eu sou mais de centro. É? Mais de centro. Certo. Eu tenho pontos da esquerda que eu acho muito louvável e apoio, muito Tá positivo. certo. Sim. Assim como tem alguns pontos da direita que eu também considero positivo e apoio. Mas tem um lado ruim que eu vejo também e não concordo. Legal. Eu quando dirigi aqui... Doutor Narciso, essa, não por morte, mas é a sua última pergunta, tem mais uma. Eu estou tendo mais a liberdade de dirigir. Essa coisa de direita e esquerda, eu só atendo mesmo como sinalização de trânsito. Entre a esquerda É e... justo. E até creio que é levado pelas circunstâncias que você está sendo obrigado a trocar de partido. Porque a sua eleição não depende dos seus votos, depende dos votos da sua legenda. Exatamente. Você pode ser um dos deputados mais votados E e ficar não de conseguir fora. se eleger. Teve uma eleição aqui no Acre que eu fui o quinto candidato a deputado federal mais votado e 3 outros foram eleitos em função da legenda dos Com seus menos partidos. É por isso, Adaildo, que a minha grande preocupação no Brasil é do nosso avacalhado sistema político partidário. A nossa democracia não terá futuro enquanto nós tivermos como temos hoje, no Congresso Nacional, deputados e senadores de 20 partidos diferentes. Ora, não existe mais do que meia dúzia de ideologias, se bem cotejadas. E que imagina 20. Então, os partidos hoje se prestam como legenda, às vezes de aluguel e às vezes de sobrevivência política. É por isso que eu acho que você está vivendo o dilema de sair de um partido que você sai com bastante saudade, né? Sim. É verdade? Sim. Então, Adeilton, foi bom você estar aqui. Afinal de contas, nós tivemos a oportunidade de tratar de um dos assuntos que, entre as 3 obrigações do Estado, a saúde pública está inserido. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito, parabéns, fico muito feliz. Osmir, Bem, primeiro eu quero dizer para você que a Assembleia Legislativa não pode dispensar, e o povo tem que compreender isso, alguém que luta por um tema tão importante que é a saúde. Eu acho que 2 temas são fundamentais: saúde, educação, e agora vem um terceiro tema que preocupa a todos os brasileiros, que é o tema de segurança. Nós precisamos ter representantes que discutam bem isso, não aquele que vá discutindo 1001 coisas. Sim. Não, que se trabalhe muito em cima disso, embora possa trabalhar com outros problemas. Então, eu espero, sinceramente, pela essa conversa que tivemos aqui, para mim, acho que é a primeira conversa que tivemos,
que você tenha êxito na sua missão, reconduzir, escolha bem o partido, não se precipite nisso, não vá para um partido que tem excesso de caciques, né, que você vai ser bem recebido, mas quando começa a campanha fica um pouco esquecido, mas vá para um partido que tenha chance de eleger pelo menos um ou dois e que lhe dê credibilidade ao seu trabalho. Perfeito. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bem. Chegamos ao final do programa. Queremos também agradecer ao deputado pela atenção, pela disponibilidade. Estivemos juntos na sexta-feira no Boa Noite Rio Branco. Você expôs ali o seu ponto de vista de forma bem clara. Perfeito. Em relação ao fechamento do OSMAC, né? Desde 1970, há vários anos lá. Depois, em 80, ele passou a ser, de fato, hospital de tratamento psicológico, enfim. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Seja como sindicalista, como presidente do Corém e também como representante do povo acreano na Assembleia Legislativa, ok? Obrigado, Sucesso. Muniz. Eu agradeço. Convido todos amanhã lá para o clube do Sintesac, 9 horas. Aliás, passou, foi verdade, no sábado. verdade. Foi no sábado. Foi no sábado. Esqueci. Foi um prazer, então. Sucesso, Tá bom, viu? valeu, Parabéns. Valeu. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa noite e até a próxima semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Eu volto amanhã, já com o Boa Noite Rio Branco, o primeiro da semana. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.